Aquilo ali é um míssil de cruzeiro construído na Ucrânia, chamado Flamingo, projetado na Ucrânia, construído na Ucrânia, lançado do solo ucraniano e está atingindo alvos a mais de 1.000 quilômetros dentro da Rússia. O tipo de alvo que, há 4 anos, ninguém no mundo acreditava que a Ucrânia seria capaz de alcançar. E olha onde a Ucrânia está agora. Eles não deixam os russos nem respirarem antes de outro lançamento. Ao completarmos 4 anos desde que a Rússia lançou a maior invasão terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, hoje à noite vamos falar sobre o que a Ucrânia destruiu, o que a Ucrânia construiu e para onde tudo isso realmente está caminhando. Porque é isso que eu quero que você entenda antes de terminarmos esta noite. A Ucrânia não deveria nem existir neste momento. Pela lógica de todos os jogos de guerra, todas as avaliações de inteligência, todo analista militar que fez as contas no inverno de 2022, o consenso em Washington, Londres e Bruxelas era de que Kiev cairia em poucos dias. E não só isso não aconteceu, como a Ucrânia passou os últimos 4 anos desmontando metodicamente o exército que deveria pagá-la, enquanto ao mesmo tempo construiu algo que toda a indústria de defesa ocidental agora tenta decifrar e copiar. Essa é a história. Vamos falar sobre isso? Bem-vindo à atualização da guerra! No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lança ataques simultâneos contra quase todas as principais cidades ucranianas. Kharkiv, Kiev, Dnipro, Mariupol, Odessa, todas foram atingidas em poucas horas. Colunas blindadas russas cruzam a fronteira vindas de Belarus pelo norte, da Rússia pelo leste e da Crimeia pelo sul. A operação foi planejada para terminar em poucos dias, decapitar o governo, instalar um fantoche, absorver o país, limpo e rápido. Os Estados Unidos teriam oferecido evacuação ao presidente Zelensky. Sua resposta se tornou uma das frases mais citadas da década. Eu preciso de munição, não de carona. Mas antes de chegarmos ao que aconteceu depois, antes de falarmos sobre os drones, os ataques em profundidade e os 4 anos de desgaste, quero voltar a algo que aconteceu no início de abril de 2022 e que quase ninguém estava prestando atenção na época. A Rússia está há um mês em sua invasão. Ainda chovem mísseis sobre as cidades ucranianas. Mariupol está em chamas. A atenção do mundo está voltada para saber se a Ucrânia consegue segurar os subúrbios de Kyiv. E silenciosamente, quase sem nenhum anúncio, a Ucrânia envia um par de helicópteros de ataque Mi-24 10 quilômetros além da fronteira russa, voando em baixa altitude e dispara 2 mísseis contra um depósito de combustível na região de Belgorod. Esse momento não foi importante por causa do combustível. Ele foi importante por causa da mensagem. A Ucrânia, mesmo em seu momento mais vulnerável, mesmo de costas para a parede, já estava pensando em como levar essa guerra para o solo russo. Esse instinto, essa disposição de levar a luta adiante em vez de simplesmente absorvê-la, acabou se tornando a característica definidora de tudo o que veio depois. Ninguém na imprensa ocidental realmente entendeu o que estava vendo. Vamos falar sobre o que 4 anos de guerra realmente produzem em termos de números frios e duros, porque os números são impressionantes e contam uma história que as manchetes diárias consistentemente deixam de transmitir. De acordo com fontes militares ucranianas e rastreamento de inteligência de fonte aberta, números que são conservadores, baseados apenas no que pode ser visualmente confirmado, a Rússia já perdeu mais de 1.200.000 militares. Mortos, feridos ou capturados, 800.000. Os Estados Unidos perderam aproximadamente 58.000 soldados ao longo de 20 anos no Vietnã. A Rússia vem sofrendo baixas em um ritmo que supera esse número a cada mês. Em termos de equipamentos, mais de 35.000 veículos blindados foram destruídos ou capturados, mais de 430 aeronaves, mais de 340 helicópteros, 29 embarcações navais, incluindo o Moskva, o navio-chefe da frota do Mar Negro da Rússia, afundado por mísseis antinavio Neptune ucranianos em abril de 2022. A Ucrânia não tem marinha, mas foi a Ucrânia que afundou o navio-chefe da Rússia. E aqui está um número que eu acho que coloca tudo isso em perspectiva. A Rússia não avançou de forma significativa em nenhum eixo estratégico importante há mais de 18 meses. Ela está avançando lentamente. Sim, alguns quilômetros aqui, uma vila ali, ao custo de centenas de soldados por dia e perdas de equipamentos que suas linhas de produção estão tendo dificuldade para repor. Essa não é uma guerra que a Rússia está vencendo. Essa é uma guerra que a Rússia está sobrevivendo. Por pouco. Agora chegamos à parte que a maioria das coberturas ignora completamente.
E eu quero desacelerar aqui, porque isso é, de fato, a história militar industrial mais impressionante do século XXI até agora. Em janeiro de 2022, 6 semanas antes da invasão, a Ucrânia não tinha nenhuma produção doméstica estratégica de armas digna de nota. Sim, existia a Ukroboronprom, o conglomerado estatal de defesa. Sim, eles produziam alguma artilharia, alguns veículos blindados, algumas armas leves. Mas capacidade de ataque de longo alcance? Guerra de drones própria em larga escala? Mísseis de cruzeiro? Mísseis balísticos? Nada disso. A Rússia, por outro lado, vinha se preparando para essa guerra há 30 anos. Não é exagero, 30 anos reconstruindo a doutrina militar soviética, modernizando programas de mísseis, expandindo um complexo industrial de defesa que era um pilar estrutural de toda a economia russa. Eles tinham os estoques, a capacidade de produção, o pessoal treinado e a profundidade estratégica que vem de décadas de preparação deliberada. E a Ucrânia, começando praticamente do zero no meio de uma guerra ativa, construiu um arsenal que mudou fundamentalmente a cara desse conflito. Drones de visão em primeira pessoa, drones FPV. A Ucrânia agora produz dezenas de milhares por mês. Eles são baratos, rápidos, letais e mudaram a guerra na linha de frente de forma mais profunda do que qualquer sistema de armas convencional. Eles tornaram veículos blindados grandes e lentos extremamente vulneráveis, de maneiras que ninguém havia previsto totalmente antes desta guerra. Mas isso é apenas o começo. A Ucrânia construiu e implantou drones de ataque unidirecional de longo alcance que atingiram alvos a mais de 1.500 quilômetros dentro do território russo. Moscou foi atingida. A base aérea de Engels, sede da frota de bombardeiros nucleares estratégicos da Rússia, foi atingida diversas vezes. Drones ucranianos chegaram ao Kremlin. O Kremlin? Isso não é uma metáfora. Aeronaves não tripuladas de fabricação ucraniana sobrevoaram as defesas aéreas russas e atingiram a sede do governo russo. Drones marítimos. Esta merece um momento só para ela. A Ucrânia desenvolveu uma frota de drones navais de superfície, sendo o Sea Baby e o Magura V5 os mais conhecidos, e os utilizou para destruir ou danificar mais de uma dezena de navios de guerra russos. Na prática, isso resultou na expulsão completa da frota russa do Mar Negro da porção ocidental do Mar Negro. A Ucrânia, um país sem marinha funcional, venceu uma campanha naval e, como resultado direto, os corredores de exportação de grãos foram reabertos e a Ucrânia conseguiu restaurar uma parte significativa do seu comércio marítimo, mesmo sem possuir navios de guerra de superfície próprios. Mísseis de cruzeiro. A Ucrânia adaptou o Neptune, originalmente projetado como uma arma antinavio, o mesmo míssil que afundou Moscova, para uma variante de ataque terrestre. A Ucrânia agora está fabricando seus próprios mísseis de cruzeiro. 4 anos atrás, essa capacidade não existia. Mísseis balísticos. A Ucrânia confirmou o desenvolvimento e o uso em combate de armas balísticas produzidas nacionalmente. O Palianitsia, um míssil movido a motor a jato com características balísticas, já foi utilizado em combate. Um programa de mísseis balísticos construído do zero dentro de um país que está sendo bombardeado diariamente, em menos de 4 anos. E aqui talvez esteja o dado mais revelador de todos. Todos os grandes contratantes de defesa ocidentais, desde empresas polonesas até fabricantes alemães, passando por companhias britânicas de defesa e gigantes industriais sul-coreanos, agora estão buscando ativamente parcerias com engenheiros ucranianos. Eles querem a tecnologia de drones. Eles querem os sistemas de guerra eletrônica. Eles querem o software de mira. Eles querem entender como a Ucrânia descobriu coisas que nem os programas de pesquisa mais bem financiados da OTAN conseguiram desvendar. A Ucrânia passou de consumidora militar a inovadora militar em 4 anos de guerra. Não apesar da pressão, mas por causa dela. Aqui está algo que realmente me frustrou durante os 2 primeiros anos desta guerra. E acho que deveria frustrar você também. Por muito tempo, a Ucrânia não teve permissão para usar armas fornecidas pelo Ocidente para atacar alvos dentro da Rússia. Mísseis americanos Ataque-Semis, considerados muito escalatórios. Mísseis de cruzeiro Storm Shadow britânicos e franceses levantaram preocupações. A resposta de Washington e Bruxelas, repetida infinitamente, era alguma variação de "estamos profundamente preocupados com o risco de escalada".
profundamente preocupada. Enquanto a Rússia atacava deliberadamente hospitais, prédios residenciais, usinas de energia e creches ucranianas, a Ucrânia acabou recebendo algumas dessas permissões, de forma limitada, cuidadosamente gerenciada, restrita a categorias específicas de alvos perto da fronteira. Os ATSECs acabaram sendo autorizados. O uso de alguns Storm Shadow foi permitido, mas veio devagar, a contragosto e sempre com restrições. Então a Ucrânia fez o que a Ucrânia faz. Ela construiu suas próprias armas, que não precisam da autorização de ninguém para serem usadas, e começou a atingir a Rússia de maneiras que os que davam permissão estavam nervosos demais para permitir. Drones ucranianos atingiram refinarias de petróleo em Saratov, Ryazan e Krasnodar, instalações que processam o combustível que alimenta os veículos militares russos e gera a receita de exportação que financia a guerra. Eles atingiram depósitos de munição em Voronezh, Bryansk e Rostov, causando explosões secundárias que destruíram estoques acumulados por meses. Eles atacaram bases aéreas militares em Angels, Pskov e Morozovsk, danificando e destruindo aeronaves das quais a Rússia precisa muito e não pode substituir rapidamente. Eles atingiram instalações de produção de defesa, instalações de radar, infraestrutura de comando militar. O prejuízo econômico causado pelos ataques ucranianos dentro da Rússia chega a bilhões de dólares. Não são estimativas, é um dano mensurável à capacidade de refino, às redes logísticas, aos prazos de produção de armamentos. A capacidade da Rússia de processar e exportar petróleo foi significativamente degradada. Esse é dinheiro que deixa de ir para o exército russo. Isso é um ciclo de retroalimentação que se intensifica com o tempo. E o ponto estratégico que raramente é dito de forma clara, a Rússia não consegue sustentar esse ritmo de perdas. Ela não está substituindo os equipamentos na mesma velocidade em que os perde. Ela não está substituindo os soldados na mesma velocidade em que os perde. E não consegue proteger seu próprio território do país que invadiu. Essa última parte, tanto psicologicamente quanto militarmente, importa enormemente. Toda a premissa da guerra da Rússia era que ela seria travada em território ucraniano. Essa premissa foi destruída. Quero ser honesto sobre uma coisa. A Rússia realmente tem aliados nessa guerra, e eles são reais e fazem diferença. O Irã forneceu à Rússia munições vagantes Shahed 136, que a Rússia rebatizou de Geran-2, em números enormes. São drones baratos, lentos e barulhentos, e a Rússia os usou para desgastar as defesas aéreas ucranianas pelo simples volume. A Ucrânia já derrubou milhares deles. Milhares. A defesa aérea ucraniana ficou tão eficiente contra as ondas de Shahed que agora é comum as forças ucranianas interceptarem de 80% a 90% de um ataque em uma única noite. Mas o desgaste de mísseis e componentes de defesa aérea vai se acumulando. E essa é a contribuição do Irã para manter essa guerra acontecendo. Coreia do Norte. Essa aqui é realmente alarmante de um jeito que eu acho que ainda não caiu totalmente na consciência pública. Kim Jong-un enviou à Rússia mais de 1 milhão de projéteis de artilharia, uma contribuição crucial considerando o ritmo de consumo russo. E além disso, confirmado por vários serviços de inteligência ocidentais e corroborado por evidências visuais, a Coreia do Norte enviou pelo menos 17 mil soldados para lutar na campanha de Kursk da Rússia. Tropas norte-coreanas estão morrendo em solo europeu neste exato momento, hoje, em 2026. Pense nisso por um instante. Uma ditadura stalinista hereditária no nordeste da Ásia está enviando seus soldados para morrer na Ucrânia para ajudar uma potência nuclear a travar uma guerra de conquista territorial. Só as implicações geopolíticas disso já merecem vários episódios. Oficialmente, a China não vende nada para o exército russo. Na prática, Pequim fornece os microeletrônicos, as máquinas-ferramenta, os componentes ópticos e os bens industriais de uso dual, que mantêm a produção de armas russas funcionando. Isso é documentado por agências de inteligência ocidentais, por análises de dados alfandegários, por jornalistas investigativos que rastrearam as cadeias de suprimentos. Não é uma teoria. A China está sustentando a capacidade bélica da Rússia em nível industrial, enquanto mantém a negação diplomática. Então a Rússia conta com as cadeias de suprimentos da China, a mão de obra da Coreia do Norte e os drones do Irã. E a Ucrânia ainda está aqui, ainda avançando em alguns setores, ainda atacando em profundidade. A Rússia atacou a infraestrutura energética ucraniana centenas de vezes ao longo desses 4 anos. Usinas termoelétricas, subestações, barragens hidroelétricas.
A barragem de Kakhovka foi deliberadamente destruída em junho de 2023, causando uma catástrofe ambiental que deslocou centenas de milhares de pessoas e inundou centenas de quilômetros do Vale do Rio. Milhões de ucranianos passaram vários invernos sem eletricidade ou aquecimento confiáveis, às vezes por semanas seguidas. Isso não é acidental. Isso é uma estratégia documentada. A lógica é simples: colapsar a infraestrutura civil, quebrar o moral, tornar o custo da resistência maior do que o custo da rendição, forçar a capitulação. Isso não funcionou, e há um motivo para isso que não tem nada a ver com o excepcionalismo ucraniano. Tem a ver com a história. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista bombardeou Londres por 57 noites consecutivas, o Blitz. Dezenas de milhares de civis britânicos mortos, bairros inteiros apagados do mapa, a Catedral de St. Paul de pé em meio ao mar de escombros. A Força Aérea Alemã sobrevoou Londres todas as noites durante quase 2 meses, e a estratégia era exatamente a mesma que a da Rússia contra a Ucrânia hoje: quebrar a vontade civil de resistir, e o governo não teria outra escolha a não ser negociar. A Grã-Bretanha não se rendeu. O moral britânico não desmoronou. Winston Churchill não pediu condições. Na verdade, os bombardeios só endureceram a determinação dos britânicos de uma forma que provavelmente prolongou a guerra e tornou a derrota alemã mais e não menos certa. O bombardeio estratégico de populações civis nunca fez uma sociedade funcional com reais interesses no resultado se render. Nem Londres, nem Leningrado, que suportou um cerco de 900 dias e fome e ainda assim não caiu. Nem o Vietnã, bombardeado com mais toneladas do que a Europa na Segunda Guerra Mundial. Nem Belgrado em 1999. O registro histórico sobre essa questão não é ambíguo. Bombardear civis prolonga as guerras, não as encerra. E, no caso específico da Ucrânia, cada míssil russo que atinge um prédio residencial ucraniano, uma maternidade ucraniana ou uma usina elétrica ucraniana faz algo que nenhuma campanha de recrutamento militar conseguiria alcançar: remove permanentemente qualquer base restante por compromisso. A Ucrânia não vai se cansar desta guerra. Ela está sendo tornada incapaz de se cansar dela. 4 anos depois, vamos olhar para onde a Rússia realmente está. Não onde a mídia estatal russa diz que está, nem onde os briefings ucranianos mais otimistas dizem que está, mas sim onde os indicadores fundamentais apontam. A economia russa está totalmente voltada para a guerra, algo que não pode ser sustentado indefinidamente. O Banco Central elevou as taxas de juros para 21% no final de 2024, o maior nível desde o caos dos anos 90 pós-soviéticos. A inflação está acelerando. O rublo se desvalorizou significativamente. Os bens de consumo estão cada vez mais difíceis de encontrar. O mercado de trabalho está em crise porque tantos homens em idade ativa foram mortos, mutilados, fugiram do país ou estão presos em contratos militares. A receita do petróleo, base estrutural do Estado russo nos últimos 25 anos, está sendo pressionada por 2 lados ao mesmo tempo. Sanções ocidentais restringem onde a Rússia pode vender, e ataques de drones ucranianos degradam a infraestrutura de refino que processa o petróleo para exportação. Ambas dessas pressões estão piorando, não melhorando, à medida que a capacidade de ataque de longo alcance da Ucrânia continua a avançar. E ainda existe a questão demográfica, que é aquela que realmente tira o sono dos analistas sérios. A Rússia perdeu algo entre 230 mil e 430 mil homens mortos em combate ao longo de 4 anos. O número de feridos geralmente é de 3 a 4 vezes maior que o de mortos. Então estamos falando de algo entre 500 mil e 1 milhão de homens que estão mortos, permanentemente incapacitados ou gravemente feridos. Os números exatos são incertos, mas a ordem de grandeza não é. E esses são, em sua maioria, homens jovens das faixas etárias economicamente ativas. Além disso, estima-se que 1,3 milhão de russos, muitos deles educados, economicamente produtivos e, especificamente, o grupo demográfico menos propenso a apoiar essa guerra, fugiram da Rússia após o anúncio da mobilização em 2022. Essa fuga de cérebros é permanente? Essas pessoas não vão voltar. Esse não é um país no caminho da vitória. Esse é um país se consumindo. 4 anos atrás, a pergunta que todo analista, todo jornalista, todo governo do mundo ocidental fazia era: por quanto tempo a Ucrânia vai aguentar? Ninguém faz mais essa pergunta. A pergunta agora é diferente e está sendo feita em Moscou, não em Kiev. 4 anos.
Deixe-me mostrar para vocês o formato do que aconteceu. 4 anos atrás, a Ucrânia não tinha capacidade de ataque de longo alcance, não tinha indústria nacional de drones, não produzia mísseis de cruzeiro, não tinha frota de drones marítimos e não tinha programa de mísseis balísticos. Seu exército era considerado, sendo generoso, uma força regional capaz que seria esmagada por uma ofensiva russa séria em poucos dias. Todos os principais serviços de inteligência do mundo erraram essa previsão. Hoje, a Ucrânia fabrica drones que podem alcançar Moscou. Ela fundou uma marinha que nunca deveria ter sido capaz de desafiar. Ela destruiu mais equipamentos militares russos do que a maioria dos países do mundo possui no total. Ela construiu uma indústria de defesa que membros da OTAN estão ativamente estudando e tentando replicar. Ela, e quero ser preciso aqui, não apenas sobreviveu à guerra contra uma potência nuclear que passou 30 anos se preparando para lutar essa guerra. Ela fez uma potência nuclear sangrar a um ritmo estruturalmente insustentável. A Rússia tem o dinheiro e a capacidade industrial da China por trás dela. Ela conta com os projéteis de artilharia da Coreia do Norte e soldados norte-coreanos morrendo em campos europeus. Ela recebe drones iranianos chegando em ondas todas as noites. E mesmo com tudo isso, com todas essas vantagens, ainda assim não consegue subjugar um país de 40 milhões de pessoas que começou essa guerra praticamente sem armas estratégicas. Só existe uma conclusão honesta que você pode tirar desse fato. 4 anos depois, a Ucrânia ainda está aqui, ainda construindo e, com certeza, ainda atacando. Obrigado por assistir ao The War Update. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal para mais análises aprofundadas. Não se esqueça de deixar seu like e a gente se vê no próximo vídeo.